Glória a Deus. Eu me sinto feliz e alegre por mais uma vez retornar a essa casa para poder ministrar a palavra de Deus. Deus abençoe Rodney, a todos os obreiros, a toda a liderança, a recepção que é maravilhosa, os irmãos nos recebem com muito carinho. Isso é uma das coisas que nos anseia em fazer voltar, quando a gente é bem recebido, tratado com muito carinho. E eu já amo essa igreja aqui de coração, e essa igreja mora no meu joelho. Amém? Para ganharmos tempo, abre a Bíblia, por favor, em Lucas, Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, no seu capítulo 7, no versículo 36. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 7, versículo 36. Glória a Deus. Todos encontraram? Está escrito: convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou um lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, regavam com suas próprias lágrimas, e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés, e o ungiu com unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem é e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu, ele disse: Simão, uma coisa eu tenho a dizer-te. E ele respondeu: dize-a, mestre. O mesmo Jesus que tinha uma coisa para dizer para Simão, é o mesmo Jesus que está aqui, tem algo para nos dizer nessa noite. Por favor, se possível, deixe a Bíblia aberta para você entender aquilo que eu quero vos transmitir nessa noite. Estamos diante de um texto, e eu tenho certeza que você já ouviu louvores embrasados nesse texto, uma saudação, ou outro alguém, outra pessoa pregando essa palavra. Mas eu quero vos falar algo que está dentro desse texto, que talvez nem eu e nem vocês já ouviram. Então me dê a sua atenção, pelo menos 30 minutos, para eu entregar aquilo que Deus colocou no meu coração. Meus irmãos, o texto que acabamos de fazer menção, a Bíblia vai nos relatar sobre a história de uma mulher pecadora. E a Bíblia ainda faz questão de falar que ela era pecadora da cidade. Mas antes de eu te entregar algumas revelações do texto, deixa eu introduzir para você entender o que eu quero falar. Se você pegar o mesmo capítulo 7, do versículo 1 até o versículo 10, a Bíblia diz que Jesus estava em Cafarnaum. E na cidade de Cafarnaum, ele liberou uma palavra para o servo do centurião que se encontrava enfermo. Só que os servos, os homens que tinham autoridade sobre o servo do centurião, falou que Jesus nem precisava ir até a casa dele, até a sua residência, porque eles tinham fé para receber essa palavra. E quando chegasse em casa, o servo do centurião se encontraria curado. Jesus se espantou e falou: nunca vi tamanha fé como a desses homens. E logo Jesus libera uma palavra. Quando esses homens chegam em casa, o servo do centurião está curado. Agora, quando Jesus termina de liberar essa palavra poderosa para a vida do servo do centurião, a Bíblia diz agora que ele vai se dirigir à cidade de Naim.
E em Naim está acontecendo um outro episódio. Qual é o episódio, Mateus Brito? O episódio que a mulher, a viúva de Naim, viúva porque ela já havia perdido o marido, e agora perdeu o seu filho. Quando olhamos para a Bíblia, filho fala de sonhos, fala de promessa, fala de realizações. Então o provedor da casa, que era o marido, que havia falecido, agora já não está mais presente. A Bíblia diz então, e eu tenho e aprendo, que se o marido não está mais presente, então essa mulher pega tudo aquilo que era de responsabilidade do marido e deposita no menino, que agora seria o provedor da casa. Porém, a história diz que agora a morte, por mais uma vez, resolveu bater na porta dessa mulher e levar dessa mulher os sonhos, os projetos, tudo aquilo que ela arquitetou, porque era o seu filho. Observa que, se você parar para analisar, da cidade de Cafarnaum até a cidade de Naim, dá aproximadamente 36 a 38 quilômetros. Naquela época não tinha carro, não tinha moto, não tinha Uber. Jesus ia fazer a sua trajetória a pé. 36 a 38 quilômetros a pé, dá aproximadamente de 10 a 12 horas. Então, todo velório nós sabemos que ele é feito por em torno de uma noite, e o enterro vem ao amanhecer. Jesus está saindo de Cafarnaum, está se dirigindo até a cidade de Naim, e o cortejo fúnebre está saindo de dentro da cidade de Naim, que Naim significa no hebraico traduzido lugar de paz. Então aquele menino, o jovem, o seu filho, está fazendo com que essa mulher saia do seu lugar de paz. Eu falei que de Cafarnaum para Naim dá aproximadamente 36 quilômetros a pé. Então Jesus vai encarar aproximadamente de 10 a 12 horas. Se Jesus vai enfrentar de 10 a 12 horas, isso é sinal então que Jesus vai passar a tarde e a noite no caminho. E a Bíblia está dizendo que a mulher está saindo para enterrar o seu filho. A minha Bíblia e a sua Bíblia, no Salmos 30, no versículo 5, a parte C do versículo, a parte B, perdão, está escrito que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Eu vou falar mais uma vez para você entender. Nessa noite talvez você entrou por essas portas chorando, indagando, perguntando a Deus o porquê do que você estava passando por essa situação, e Deus está dizendo: você entrou chorando, você entrou indagando, você entrou questionando, mas vai sair sorrindo, vai sair glorificando, vai sair adorando. Por quê, pregador? Porque o choro dura uma noite, mas quando o passarinho cantar no outro dia, a alegria vai estar estampada no teu rosto, porque o Espírito Santo nessa noite resolveu te consolar. Pregador, aonde você quer chegar? Vamos lá. Jesus está no ápice do seu ministério. Olha a maravilha que Jesus já fez em Cafarnaum. Liberou apenas uma palavra, o milagre aconteceu. Agora imagina comigo, Jesus andando, arrastando a multidão e todo mundo falando. Está vendo esse Jesus aí? Ele tocou no esquife que carregava o filho da viúva e falou: jovem, mancebo, levanta. E o menino assentou e passou a falar, e depois Jesus entregou a mãe. Está vendo esse Jesus aí? Não precisou nem tocar no menino, tocou só no esquife. E o menino sentou-se e começou a falar. Irmãos, isso aqui é maravilhoso, sabe por quê? Porque defunto não fala. Então por isso que a Bíblia diz que o menino se assentou e começou a falar. Pregador, não entendi. É porque Jesus, quando ele vai fazer algo na nossa vida, ele não faz nada pela metade, ele dá tudo funcionando. Ele dá tudo em perfeito estado. É por isso que a Bíblia diz que primeiro ele fala e depois Jesus restitui a mãe. Agora imagina comigo, os fariseus estão de olho em Jesus. Pregador, quem é os fariseus? Era uma raça que conhecia da lei, era uma raça que sabia da doutrina, que sabia da palavra, mas usava a palavra para alto benefício, ou seja, para se beneficiar da doutrina que conhecia, e estreitava o caminho por demais com o povo, com jugo pesado. Ora,
O fariseu lança um convite para Jesus. Jesus sabe quem é o fariseu, sim ou não? Quando Jesus recebe o convite, olha o que está escrito, e aqui eu começo a pregar. Versículo 36. E convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou um lugar repita comigo, mesa. Escuta, fariseu é pecador. Fariseu, todo mundo sabe aqui qual é a raça e o nível do fariseu. E escuta, fariseu até hoje existe. Essa raça até hoje ainda existe, e infelizmente, no nosso meio. Você vai entender. Jesus, sabendo de tudo aquilo que o fariseu fazia e praticava, quando Jesus recebe o convite, a Bíblia diz que ele entra na casa e se assenta à mesa. Irmãos, mesa fala de quê? Comunhão, união. O fariseu sabia da fama de Jesus, só que o fariseu não convidou Jesus ali na intenção de reconhecer ele como o Cordeiro, aquele que tira o pecado do mundo. A intenção do fariseu ali de receber Jesus na sua casa era por causa da fama que Jesus carregava. Então o que você quer dizer, pregador? Eu quero dizer que o fariseu só queria Jesus na mesa para dizer que tinha comunhão com Jesus, mas na final não tinha comunhão nenhuma. Eu vou falar. E quantas pessoas hoje em dia tá querendo Jesus na sua mesa só para dizer que tem comunhão e não tem. Tá querendo viver uma vida de aparência. Tá querendo viver uma vida atrás da maquiagem. Jesus se assentou na mesa. E a Bíblia diz, no versículo 37, e eis que uma mulher, a pecadora da cidade, sabendo que Jesus estava na mesa, levou um vaso de alabastro com um unguento. Irmãos, olha para cá. Por onde Jesus passava, todo mundo sabia, porque a fama corria. A multidão eufórica, uns querendo milagres, outros querendo ver paralítico andar, mudo falar, cego enxergar, outros querendo multiplicação de pão e peixe. Porque infelizmente no nosso meio tem muita gente só querendo a multiplicação, mas não quer o multiplicador. Tem muita gente querendo o milagre, mas não quer o dono do milagre, que é o Jesus Cristo Nazareno, que faz o milagre. Tem muita gente querendo peixe, tem muita gente querendo pão. E Jesus está falando para mim e para você nessa noite, há uma diferença do peixe para o pão. Por quê, pregador? Porque o peixe foi Jesus quem criou, e o pão quem criou foi o homem. Quando Jesus faz o milagre da multiplicação, ele fala, e partindo o peixe ou partindo o pão? Ele diz, e partindo o pão. Sabe por que partindo o pão? Porque aquilo que Deus criou, ele não parte. Porque aquilo que Deus fez, ele nunca vai partir. Ele nunca entrega a sua glória para ninguém. Escuta uma coisa, eu não sei porque Deus está me levando para esse caminho, mas tem gente que precisa ouvir isso aqui. Se você tem um ministério, e se foi Deus que te entregou, nada vai acontecer no teu ministério, ninguém vai partir, ninguém vai quebrar. Agora, se foi você mesmo que se autodenominou diácono, presbítero, pastor, missionário, seja lá o que for, te prepara, porque Deus vai te quebrar. Tem muita gente que não gosta de ouvir esse tipo de mensagem, mas não tem problema. Eu vim aqui pregar a Bíblia, eu não vim aqui pregar a história da carochinha. Eu não vim aqui pregar um negócio para fazer você se emocionar, para mexer com o teu ego, para passar a mão na sua cabeça. Eu vim pregar palavra, porque a mensagem de João Batista era: arrependei-vos. Infelizmente, nos nossos dias atuais que estamos vivendo, tem muito pregador que não quer pregar mais a verdade. Tem muito pregador que não quer entregar mais a verdade. Sabe por quê? Com medo de perder a oferta. Primeiro, com medo de perder a oferta. E segundo, com medo de não voltar mais.
Infelizmente estamos vivendo nesses dias. Vamos lá. E eis que uma mulher da cidade, a pecadora, quem é ela? Prega comigo, quem é ela? A pecadora. A Bíblia diz que ela ficou sabendo que Jesus estava na casa do fariseu. Irmão, tem muita gente que fica doidinho para te encontrar ou te mandar uma mensagem para te entregar uma notícia ruim. Mas a notícia que foram correndo contar para essa mulher foi uma notícia boa. Por quê? Porque eu imagino alguém chegando na casa dessa mulher e falando: não tem aquele Jesus que liberou apenas uma palavra e o servo do centurião se encontrou curado? Ela sim, está lá na casa do fariseu. E tem mais, ele tocou no esquife que carregava o filho da viúva e falou: jovem, levanta daí, porque você tem muito o que viver. Ela falou: foi mesmo, foi. Está na casa do fariseu. Imagina essa mulher se arrumando. Esse Jesus está na casa do fariseu? Aquele que me calunia, aquele que me aponta, aquele que me julga. É, ele mesmo. Aí eu conjecturo, imagina essa mulher falando: vou buscar a minha libertação na casa do fariseu. Vou buscar a minha bênção lá na casa do fariseu. Porque Jesus estava na mesa, no lugar de intimidade. Só que o fariseu não tinha intimidade nenhuma com Jesus. Aí a Bíblia diz que ela pegou um vaso de alabastro com um unguento. Irmãos, você sabe o que significa alabastro? É uma resina translúcida. Então quer dizer que é um vaso transparente. Era a mesma coisa de ela estar com esse vaso na mão. Só para você entender. Se esse vaso é transparente, você está vendo o líquido que está aqui dentro, sim ou não? A mesma coisa era o vaso de alabastro que aquela mulher pegou para poder ir até onde estava Jesus. Agora escuta uma coisa. Alabastro, já que alabastro significa transparência, uma resina translúcida, eu aprendo que essa mulher não pegou um vaso e pintou de vermelho para se encontrar com Jesus. Ela não pegou um vaso e pintou de azul para se encontrar com Jesus. Ela foi com um vaso transparente, porque na presença de Jesus não adianta vir de engano, tem que vir com transparência. Por que, pregador? Tem muita gente querendo vir para o culto com uma roupa que não é sua. E Deus está falando: vem do jeito que eu te chamei. Vem com transparência. Tem muita gente querendo vir para o culto com uma capa que não é sua. E Deus está falando: essa vida de engano vai ter que sair da sua vida. Porque na minha presença só pode vir com transparência. Eu estou sentindo graça aqui. Pegou um vaso de alabastro com unguento. E a Bíblia continua dizendo: e levou um vaso de alabastro com unguento. Irmão, eu vou falar isso aqui. Esse vaso, ele era esculpido e começava grosso, grosso, grosso e ia se afinando. E toda vez que alguém ia usar o produto que estava dentro, que era tão caro que era equivalente a 1 ano de trabalho, toda vez que ia usar esse vaso, não tinha tampa de desenroscar. Pregador, então fala para mim como é que era esse vaso. Tinha que se quebrar o bico, a ponta do vaso. Pregador, aplica isso aí então para me entender. Tem muita gente que está entrando na casa de Deus com a soberba lá em cima. E Deus está falando: esse vaso soberbo eu quebro ele pela ponta. Esse vaso soberbo eu quebro ele pelo bico. Tem muita gente, irmão, que está entrando na casa de Deus e está achando que se ele não cantar, a coisa não acontece. Se ele não pregar, a coisa não acontece. Se ele não colocar a mão, o demônio não é expulso. Está entrando com a soberba no coração. E Deus está falando: ei, entra no culto desarmado. Deixa a soberba lá fora. Deixa a exaltação lá fora. Entra na minha presença com humildade, com transparência. Porque na medida que você vem com transparência, eu abro o céu e derramo presença. Tem muita gente se exaltando demais. E Deus está falando para os exaltados: esse vaso exaltado eu quebro ele pelo bico. Irmão, você já viu um pescador como é quando ele vai pescar de vara e molinete? Viu o que ele faz? Lança um anzol. Quando ele sente que o peixe mordeu a isca, o que ele faz? Dá corda. Dá corda. Dá corda. Quando ele vê que o peixe está indo muito longe, ele começa a enrolar o molinete. Tem muita gente aqui que Deus está dando corda. Eu vou ver até onde vai essa soberba.
Eu vou ver até onde vai essa exaltação. Eu vou ver até onde vai esse egoísmo. Mas escuta uma coisa, o pescador é Jesus, a vara está na mão dele. Se prepara que ele vai começar a puxar o molinete e vai começar a trazer para perto, para poder tratar o peixe. Quem recebe essa palavra, joga a mão para cima e adore a dele nessa noite. O pescador é Jesus. Pregador, fala mais, eu estou gostando. Escuta, essa mulher pegou um vaso de alabastro. Vai pegar isso aqui, mas eu vou falar. Eu não sou daqui. É só para descontrair, viu, irmão? Mas eu vou falar assim mesmo. Escuta, ela sabe que Jesus está na mesa. E se você olhar a tradição, o costume, ali haveria um culto. Repita comigo, culto. Fala mais alto, culto. Se ali haveria um culto, todo culto tem que ter o pastor falou aqui todo culto tem que ter oferta, sim ou não? Só que escuta uma coisa, quando ela sabe que Jesus está na mesa, ela fala, eu vou lá, mas de mão vazia para o culto eu não vou. Só o Rodney e o pastor pegou. Vou falar mais uma para você entender. Porque toda vez que eu vim para o culto, eu não tenho que preparar a minha adoração no culto. A adoração é preparada em casa. Por que, pregador, você está falando isso? Porque ela se preparou para encontrar-se com Ela foi se encontrar com o fariseu ou com Jesus? Ela sabendo que Jesus está na mesa, ela pega o vaso de alabastro e vai ao encontro de Jesus. Ou seja, ela leva uma adoração, uma oferta. Meu filho, minha filha, a adoração não se prepara no templo, a adoração se prepara em casa. Vamos lá. Quando ela vê Jesus, a Bíblia diz que ela se lançou nos pés. 3 coisas o fariseu tinha que fazer quando o convidado ilustre chegava. O convidado era Jesus. A primeira coisa era lavar os pés. Ele não fez. Segunda, era lhe dar ósculo, que é beijo. Ele também não fez. Terceiro, ungir Jesus. E ele também não ungiu. Lavar os pés, dar ósculo, que é beijo, e ungir. Nenhuma dessas 3 coisas ele fez. Agora escuta. Talvez está todo mundo sentado na mesa. Talvez está todo mundo sentado do lado de Jesus. Os importantes ocuparam as cadeiras da direita. Os grandão ocuparam as cadeiras da esquerda. Só que quando ela olha da porta, pregador, como é que ela teve acesso a esse culto? Porque na tradição a porta ficava aberta. Então quando ela olha da porta, ela viu que ocuparam as cadeiras da direita, as cadeiras da esquerda. Não tinha nenhuma cadeira com nome reservado para a mulher pecadora, sendo que ela nem poderia estar ali. Ela falou, já que ocupou a da direita, ocupou a da esquerda, eu estou vendo um lugar que está vago, ninguém quis ocupar. Aonde é, pregador? É nos pés de Jesus. Pregador, eu não entendi. Ei, o melhor lugar de se estar na mesa onde Jesus está, não é na cadeira de destaque, é nos pés de Jesus. O melhor lugar na mesa onde Jesus está, não é na cadeira da direita, é nos pés do Calvário. Se você alcançar os pés da cruz, o diabo tem que bater em retirada da tua vida. Se você alcançar os pés de Jesus, a doença vai embora. Eu estou profetizando. Se você alcançar os pés de Jesus, seu ministério vai muito mais além do que você pode imaginar. Ei, irmão, ei, irmã, ei, jovem, tem muita gente brigando por cadeira. Tem muita gente querendo ficar no lugar de destaque. E lá vai um conselho de um jovem pregador de 28 anos. Não queira ficar no lugar de destaque, porque o melhor lugar de se estar onde Jesus está é nos pés dele. Tem muita gente querendo se aparecer, e Jesus está falando, enquanto você tenta se aparecer, tem um pecador nos meus pés me adorando, se humilhando, se entregando, exaltando e glorificando o meu nome.
Ela chora. Simão tinha que lavar os pés de Jesus com água, ela lavou com lágrimas. As lágrimas dela aqui não eram as lágrimas de repúdio, já era uma lágrima de arrependimento. Pregador, quando a gente chora muito, dói? Não, lágrimas não dói. E o que é que dói? O motivo que as fazem cair. Deus está tratando conosco aqui hoje. Irmão, olha para cá. Ela está nos pés de Jesus, chorando. Depois que ela chora, ela solta os cabelos e começa a enxugar. A mulher era judia. Judia não poderia soltar os cabelos, a não ser que fosse casada. Mas eu aprendi que Jesus, ele é o noivo daí. Jesus, ele é o noivo daí. Então ela aprende uma coisa: já que ele é o noivo, eu sou a noiva, eu sou a noiva, eu sou a noiva. Então deixa eu soltar os cabelos nos pés do noivo. Por isso que ela soltou os cabelos na presença de Jesus. Escuta agora. Agora a Bíblia diz que ela pega o vaso e unge os pés de Jesus. Lá vai. Primeiro ela chora, sim ou não? Depois ela solta os cabelos. E depois ela ungiu. Pregador, por que primeiro então ela não ungiu? Já que também tinha que ungir. Porque, irmão, isso aqui lá vai. Se você não pegar é porque você está ruim mesmo. Porque primeiro Jesus, ele quer receber o que está dentro e não o que está fora. Tem muita gente querendo oferecer o que está fora, e Jesus está olhando lá do parapeito do céu e falando: eu vou receber primeiro o que está dentro. Por quê? Porque o que sai daqui de dentro é com sinceridade, é com humildade, é com lágrimas, é com sofrimento, é por livre e espontânea vontade. Só que infelizmente a gente está vindo para os cultos às vezes, e a gente espera demais de quem canta, a gente espera demais de quem dirige o culto, a gente espera demais de quem ministra a palavra, sendo que já foi falado aqui que o culto é racional. Cada um faz o seu culto particular com Deus. Pregador, é porque eu tenho uma mania de estar na presença de Jesus e eu gosto de levantar a mão, levanta. Pregador, eu gosto de pular e marchar, levanta e marcha. Eu gosto de fazer avião, faz avião, helicóptero, a jato. Só não deixa de adorar Jesus, porque tem gente te caluniando, tem gente te olhando, tem gente falando que não deve. Adore a Ele. Oi, o problema é que tem muita gente que está vindo para o culto engessado. Como é esse engessado? Só levanta a mão se o pregador pedir. Só abre a boca para glorificar se o pregador falar. Abre a boca, dá um glória. E não precisa disso. Sabe por que tem muita gente que está engessado? Porque já perdeu a essência de adorador. O Espírito Santo está pairando no nosso meio, está falando, está tratando, e Ele está voando e boiando no culto. E Jesus está falando: enquanto você se ligar em mim, eu trato com você, eu falo com você, eu edifico você, eu fortaleço você, eu lhe me acho. Deus estar aqui, eu posso sentir. Sinta a presença dele aí. Se você veio adorar ele aqui, abre o teu coração para adorar, abre o teu coração para glorificar. Enquanto você adora, ele trabalha dentro do teu lar. Sinta essa presença aqui. Ele está andando no nosso meio aqui. Enquanto você me adorar, da tua casa eu vou cuidar, e dentro do teu lar, e do seu marido, e dos seus filhos, eu vou transformar.
Enquanto você me adora, eu visito a tua casa. Enquanto você me adora, eu visito a tua família. Enquanto você me adora, eu toco na sua saúde. Enquanto você me adora, ninguém te humilha. Então abre o teu coração, sinta um Deus grandão. Ele amanda candarabria anchuri conderebria. Aleluia. Maraio ré. Escuta. A Bíblia diz que ela pega um vaso, leva até Jesus, chora, enxuga e unge. Pregador, essa mulher vivia da vida. Ela vendia o corpo para se manter e sustentar. Por isso que ela tinha um nardo muito caro. Pregador, você quer dizer então que Jesus recebeu, sabendo de onde que veio aquela oferta, aquela adoração, sabendo quem era a mulher na realidade? Irmãos, sabe por que Jesus recebeu? Primeiro, a Bíblia diz que alabastro é uma resina trans. Então ela veio falando: Jesus, eu não vim aqui te enganar, eu vim verdadeiramente falar quem eu sou. Segundo, tudo aquilo que é impuro, que é imundo, na presença de Jesus, se torna purificado. Mateus capítulo 8, Jesus está no monte pregando, e tem um leproso no vale dos leprosos. Quando Jesus termina o culto, que desce, a Bíblia diz que o leproso, se prostrando, falou: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus falou: eu quero. Então quando a gente confessa para Ele, isso aqui lá vai, se você não pegar, você está ruim. Quando a gente revela para Ele os nossos espinhos, Ele revela para nós a sua graça. Porque Paulo gritou: tira de mim esse espinho. E ele falou: não tiro, porque a minha graça te basta, te basta, te basta. Escuta, para a gente começar a ir para o final. Versículo 38. E estando por detrás aos seus pés, chorando, regava com as suas lágrimas, e os enxugava com cabelos e ungia. Pregador, por detrás Jesus não está vendo. Moisés está no monte e está falando: Deus, só desço daqui se eu ver tua face, só desço daqui se eu ver tua glória. E Deus falou para ele: a minha face você não vai ver, mas tem uma fenda lá naquela rocha, vai para lá. Quando você chegar lá, eu vou tirar a minha mão e você vai ver poder por detrás. Sabe por quê? Porque a unção de Deus não tem frente, não tem fundo, não tem direita, não tem esquerda. Por quê? Porque a mulher do fluxo de sangue falou: se eu somente tocar na orla das suas vestes, eu serei curada. Então, já que se a unção de Deus não tem frente, não tem costa, não tem lado, não tem direita, não esquerda, toca tão somente nessa noite na orla, que Ele vai liberar cura, que Ele vai liberar milagre, que Ele vai abrir a porta. Se você crê na palavra que eu estou liberando, ai, 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 ai. Tem milagre para a tua vida se você se prostrar. Tem milagre para a sua casa se você tocar na orla. Tem milagre para a tua família se você se humilhar. Agora escuta. Salmo 133, versículo 3. Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam. Isso aqui é uma união. E tem mais, é como óleo. O óleo precioso que desce sobre a cabeça, sobre a barba de Arão. Irmãos, o óleo era derramado na cabeça de Arão, porque ele ia ser ungido a sacerdote. E o processo para a unção era 7 dias. Derramava o óleo na cabeça, o óleo passava pelo rosto, que era na barba, da barba passava pelo corpo, pela roupa, e ele só se tornava sacerdote depois que a orla das suas vestes chegava o óleo. Escuta para você entender o que eu quero falar. Só que orla fala de vestido, é lá embaixo, sim ou não? Orla é diferente de
gola. Rodinei, orla é diferente de gola, por quê? Porque a gola, você pega ela assim, ó. Sim ou não? Com facilidade. E Deus está falando para mim e para você nessa noite. Milagre, porta aberta, providência, emprego, subir de nível no trabalho. Você não pega ele aqui na gola, você pega ele na orla. Pregador, não entendi. Deus está falando para alguém que quando o óleo que você for procurar na gola não tiver, vai para a orla porque ainda tem. Vai para a orla porque, infelizmente, tem muita gente que não quer se humilhar mais na oração. Tem muita gente que não quer pagar preço de oração nas madrugadas. E Deus está convocando a Igreja Batista Caminho da Fé, dizendo: desce para a orla, porque lá tem óleo para te renovar. Só quem vai, só quem vai, só quem vai. Eu sei que a gente está vivendo um momento crítico, mas só cutuca assim com o cotovelo, ó. Eu não sou de falar isso não, mas eu vou falar a primeira vez. Fala para o irmão que está do seu lado, cutuca ele e fala: ainda tem óleo. Assim ele não vai acreditar nunca. Fala mais forte, fala com voz de profeta, senão ele não acredita. Ainda tem óleo na orla. E se você descer, Deus vai abrir o céu para você, para poder te abençoar. Vamos lá, versículo 39 e 40 eu encerro. O 39 está escrito: ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se esse fora profeta, bem saberia quem é e qual é a mulher que lhe tocou, porque é uma pecadora. Irmão, escuta uma coisa: quem foi que convidou Jesus? Foi o fariseu. Agora Jesus não foi ali por causa do fariseu. Pregador, Jesus foi ali por causa de quem? Jesus foi ali por causa da mulher pecadora, uma convidada que nem o fariseu mesmo sabia quem era. Ei, sabe por quê? Porque Jesus não vai em evento só porque ele é convidado pelo patrocinador. Jesus vai em evento que pecador está disposto a se arrepender. Está entendendo isso aqui, irmão? Porque tem muita gente que faz evento e fala: eu estou fazendo, eu estou promovendo. E Jesus está falando: eu quero ver se a minha presença vai descer com essa soberba exaltação sua. Agora quando o pecador que está fazendo o evento, ele fala: canta que eu desço, prega que eu desço, ora que eu desço, porque eu estou disposto a vir num evento, a vir num culto que tem pecador disposto a se render e se humilhar na minha presença. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse com ele mesmo: se esse for a profeta, ele está falando então que Jesus não é o profeta. Jesus não falou nada. Jesus entrou na mesa no versículo 36 até o 39. Quieto Jesus entrou, quieto Jesus ficou. Aí ele fala: não é profeta. Porque se ele fosse profeta, ele saberia quem é a mulher que está tocando nele e beijando os pés dele. Porque é uma pecadora. Quando ele fala que a mulher é pecadora, olha o versículo 40. E dirigiu-se Jesus a Simão e disse: Simão, uma coisa eu tenho para te dizer. E olha a cara de pau de Simão: dize-a, mestre. Queridos, no versículo 39, do versículo 36 ao 39, a mulher continua adorando, continua fazendo o seu culto particular. A mulher continua adorando e beijando os pés de Jesus. Pregador, ela não quis querer saber quem estava na mesa de destaque? Não, sabe por quê? Porque quem vem com a intenção de adorar não tem tempo para reparar no culto. Quem vem com a intenção de exaltar o nome do Senhor não tem tempo de ficar observando o que vai acontecer, o louvor que o ministério vai adorar. Quem vem para adorar Jesus, fecha o olho, liga no céu e faz o seu culto particular. Eu creio que eu tenho aqui pregando para uma igreja que não entrou aqui para observar, mas sim para adorar o nome do Senhor. Nome do Senhor. Glória. Ao ver isto, o fariseu que o convidara
disse com ele mesmo. Ele falou com ele mesmo. Ele não fofocou com quem estava na mesa. Ele não falou em alto bom tom. Ele disse com ele mesmo. Talvez ele só pensou. Só que Jesus sabia o que ele estava falando, sim ou não? Não é só perigoso, escuta isso aqui. Não é só perigoso falar mal de alguém na mesa que Jesus está. Pensar também. Entendeu não? Então deixa eu descodificar para você entender. Tem muita gente que ele gosta de fazer uma fofoquinha. Ele gosta de levantar uma calúniazinha. E tem coisas que eles falam com palavras. Só que na mesa onde Jesus está, não é perigoso você apenas falar com palavras. Só em você pensar mal do seu pastor também. Cuidado com o que você fala na mesa onde Jesus está, do pregador, do pastor, do evangelista, do diácono, seja lá quem for, sabe por quê? Porque Jesus conhece o teu coração. Cuidado com as calúnias que às vezes o inimigo lança uma setinha e você deixa aquilo levar e querer fazer. Cuidado. Por quê, pregador? Porque Jesus conhece aquilo que você pensa. É perigoso a gente pensar mal do fulano A, do fulano B. Versículo 40. E dirigiu-se Jesus ao fariseu e disse: Simão, uma coisa eu tenho a te dizer-te. E ele responde: Talvez Simão está achando que Jesus vai elogiar o banquete. Talvez Simão está pensando que Jesus vai elogiar o cordeiro que ele botou para ser servido. Talvez Simão está pensando que Jesus vai elogiar o vinho. Olha, Simão, vai elogiar o vinho. Vai falar que o vinho é bom. Vai falar que o cordeiro é uma novilha de primeira qualidade. Só que tem uma coisa: Jesus não elogia ninguém em público quando a pessoa está presente. Sabe por quê? Lembra de João Batista? Pregou, preparou o caminho. Quando João prepara o caminho, Jesus chegou, foi batizado. Você conhece a história, para mim não me ater muito nisso. Quando o papel de João acabou, o que aconteceu com ele? Foi parar dentro de uma prisão. Jesus foi lá visitar? Não. João ficou espantado, falando: que tristeza é essa? Que não vem aqui me visitar, que não vem aqui falar nada comigo. Mandou 2 dos seus discípulos e falou: vai lá e pergunta se ele é o Messias ou se esperamos outro que há de vir. Porque João já não estava mais acreditando. Quando os discípulos de João chegam aqui e perguntam, olha a resposta de Jesus: diga para João que o cego vê, que os coxos andam, que os leprosos são purificados e que os paralíticos andam. Escuta, Jesus deu essa resposta para os discípulos de João. Os discípulos de João saem dali e vai entregar o recado para João. Quando ele se retira, olha o que Jesus fala: o que vieste ver no deserto. Ele está falando de quem agora? De João. João estava presente? Os discípulos de João estavam presentes? Não. Sabe por quê? Porque aquilo que você faz e quer um reconhecimento, talvez de alguém ou do próprio Deus, Ele vai até reconhecer. Mas quando você não estiver presente, Ele vai até te elogiar, mas quando você não estiver presente. E Ele fala: o que vieste ver no deserto? Um caniço sacudido pelo vento ou um profeta? Porém digo mais, que foi mais que um profeta. E ao ver isso, Jesus disse para o fariseu: Simão, uma coisa eu tenho para te dizer. E ele disse: dize a mestre. E olha o que Jesus conta para ele, uma parábola. Eu vou trazer para os nossos dias atuais para você entender. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia 50 e o outro 500. Só que nenhum dos 2 tinha como pagar. O homem que tinha para receber perdoou os 2. Quem mais deveria amar? Aí ele responde: quem mais deveria amar, tenho para mim, que era o que mais devia. Jesus vira para ele e fala: julgaste bem. Porque se tem uma coisa que o fariseu sabe fazer, é julgar bem. A gente julga bem quem canta bem, a gente julga mal quem canta bem, quem prega bem. A gente, fariseu, só sabe julgar. Irmão, isso aqui é uma verdade. Lá no fundo, a gente se parece um pouquinho com o fariseu, sim ou não? Parece, irmão.
Sabe por quê? Porque às vezes a gente deixa a exaltação entrar e começa a apontar o erro de fulano A, fulano B, fulano C. Fulano Bal não pregou bem hoje. Beltrano foi fazer o período de louvor, não se saiu bem. Sabe por quê? Porque o fariseu, a coisa que ele mais sabe fazer é julgar e apontar o erro. Aí olha o que Jesus fala: julgou bem. Sabe por que Jesus falou que ele julgou bem? Porque ele falou que a mulher era uma pecadora, sendo que ele também era. Então Jesus está falando: Simão, desde quando ela entrou aqui, ela não se cansa de me beijar os pés. Você tinha que me lavar os meus pés e você não lavou. E ela lavou com lágrimas. Você tinha que me ungir, Simão, e você não ungiu. E ela me ungiu com um óleo muito caro, Simão. Irmãos, Simão foi falar para Jesus o que a mulher estava fazendo. Sim ou não? Porque ele sabia quem era a mulher, mas Jesus também sabia. O que Simão não entendeu é, olha que Simão fala que a mulher é pecadora. E Jesus vai e fala para Simão que tudo aquilo que Simão era para ter feito, a mulher fez e Simão não fez. Irmão, quando você abrir a boca para falar de alguém, para falar o que essa pessoa está fazendo, se prepare. Prepare para quê, pregador? Porque Deus vai falar aquilo que era para você fazer e você não fez. Pode descer aqui. Sabe qual é o nosso erro? É de querer apontar aquilo que alguém está fazendo. E Jesus está falando: aquilo que alguém está fazendo, que era para você fazer e você não fez, você quer vir falar para mim. Só que tem um porém aqui, irmão. Essa mulher é magnífica. Por quê? Porque ela está adorando, ela está engrandecendo o nome de Jesus, e tem um homem que está caluniando ela, que está colocando ela para baixo. Só que eu não vejo ela se levantando dos pés de Jesus para poder tirar satisfação. Pregador, o que você quer dizer com isso? Sabe o que eu quero dizer? Primeiro, que a sua adoração sincera a Deus vai incomodar os fariseus. Segundo, toda vez que você estiver fazendo algo para Deus, com sinceridade, do coração, e que alguém querer te caluniar, não se justifique. Você que está me assistindo aí, não vá para a rede social fazer uma postagem que ninguém aguenta ler a postagem que você posta. Deixa que o próprio Jesus vai se levantar da mesa para mostrar e justificar quem é você. Porque tem muita gente, irmão, que não aguenta sofrer uma calúnia, uma fofoca, que logo ele quer desabafar, logo ele quer colocar para fora. E Deus está falando: enquanto você me adora, deixa que eu me levanto da mesa para justificar quem é você. Pregador, você já viveu isso que você está pregando? Sim, eu fui pregar no Morro do Jaburu, e eu fiz uma postagem nas minhas redes sociais falando que estaria no morro pregando. E eu tenho uma hashtag que eu uso, e a hashtag é vamos pra cima. Hashtag vamos pra cima, hashtag é tempo de avançar. E teve um cara que não é amigo no meu Facebook, nunca vi na minha vida, e ele veio no meu stories e comentou falando bem assim: aqui fica a minha opinião, porque tem muitos que estão avançando demais e está tratando as ovelhas como lixo. Eu falei comigo mesmo, eu falei, primeiro, que só quem trata de ovelha é pastor. O pastor falou até que eu era pastor, mas eu sou diácono ainda. Só quem trata e cuida de ovelha é pastor, eu não sou pastor. Segundo, se ele está se incomodando porque eu estou saindo para pregar, é porque a minha adoração vai incomodar alguém. Ministério de louvor, a adoração de vocês vai incomodar alguém. A adoração que vocês oferecem para Deus, sempre vai ter alguém que não vai gostar. Sempre vai ter alguém que vai falar mal. Sempre vai ter alguém que vai dizer que não gostou do louvor que cantou. Por quê? Porque ainda está com o espírito de fariseu.